Então, a gente queria começar aqui falando o seguinte, presidente, sobre a prisão do senhor. Foi um dia histórico no Brasil e a gente queria saber o que passou pela cabeça do senhor quando o senhor estava sendo preso, sendo conduzido para a prisão. Veja, eu durante todo o processo, eu não sei se eu cheguei a conversar com você na entrevista que nós fizemos, mas eu sempre tive certeza, desde que começou os discursos e o processo da Lava Jato, de que tinha um objetivo central, que ia chegar em mim. Aliás, uma amiga nossa, jornalista importante, Tereza Cruvinel, escreveu um artigo importante em que ela falava: o que eles querem, na verdade, é o Lula. Isso foi ficando patente em todos os depoimentos. Você está lembrado que a imprensa retratava: prenderam fulano, vai chegar no Lula. Prenderam fulano, vai chegar no Lula. Prenderam fulano. E muita gente que era presa, a primeira pergunta que fazia era: você conhece o Lula? Você é amigo do Lula? Você fez alguma coisa com... Todo mundo. E eu sabia disso porque a imprensa retratava, sabia disso porque as pessoas contavam, sabia disso porque advogado conversava com advogado. E foi ficando patente que o objetivo era chegar em mim. Tinha companheiros no PT que não gostavam quando eu dizia isso. Sabe, eles vão chegar em mim e depois vão caminhar para criminalizar o PT. Né? Pois bem, quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente... tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delanhol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos. Mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar, montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimento de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com, sabe, a criação da Fundação Criança Esperança do Delanhol, sabe, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver, sabe, até os 120, porque eu acho que eu sou um ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Presidente, mas o senhor... Havia uma briga no sindicato aquele dia entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão de falar: não, eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do Moro. O Moro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Mas, presidente, o senhor, concretamente, é um fato, pode ser que o senhor fique aqui para sempre. O senhor, mesmo assim, acha que tomou a decisão correta? Tomaria outra vez. O senhor já pensou que o senhor pode ficar aqui para sempre? Não tem problema. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Delanhol não dorme, tenho certeza que o Moro não dorme. E aquele juiz do TRF4 que nem leram a sentença, sabe, fizeram um acordo lá, era melhor que um só tivesse lido e ter falado: olha, todo mundo aqui vota igual. Então eu quero, sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu estabeleci nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro, como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vou me entregar. Então eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre: quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, adoraria estar em casa com meus companheiros, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei, inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem e lutar por isso. Presidente, recentemente o ministro Paulo Guedes disse que o senhor não cometeu nenhum crime, que o senhor não roubou. O ministro do Bolsonaro,
admitiu isso. Depois, o Marco Aurélio disse, agora recentemente, que também não vê indícios de crime no triplex do Guarujá. E o Maurício Dieter, que é um dos maiores criminalistas, leu o processo e disse que também não tem crime material para sua condenação. O senhor acha que agora, com a devolução do dinheiro que foi pago pela sua esposa por esse triplex, o senhor pode tentar conseguir a sua absolvição? É possível isso? O senhor ainda acredita nisso? Por incrível que pareça, eu acredito. Você sabe que nessas coisas eu ainda continuo com a cabeça de Lulinha Paz e Amor. Eu acredito na construção de um mundo melhor, eu acredito no mundo de justiça. Veja, o que eu penso na vida? Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte que é a única coisa que a gente não pode recorrer. Sabe, que já tomou decisões muito importantes. Essa corte votou, por exemplo, célula-tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Essa corte já votou a questão da Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a união civil contra todo o preconceito evangélico. Essa corte, ela votou as cotas, sabe, para que os negros pudessem entrar. Sabe? Então, ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Ora, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero, sabe? Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem em função das provas, porque eu tenho certeza, o Moro tem certeza. Se as pessoas não confessar agora, no dia da extrema-unção a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Delayol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar minha inocência, mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro, porque eu posso brigar, e o povo nem sempre pode. Presidente, só retomando a pergunta da Mônica no início, sobre a prisão, o senhor aqui, durante esse um ano, passou por 2 momentos de muita tristeza, que foi a morte do seu irmão e depois a morte do seu neto, Arthur. O que do senhor, depois de viver isso, fica? Quer dizer, o que fica da vida do senhor? Olha, Florestan, eu vou contar uma coisa para você. Esses 2 momentos foram os mais graves. Eu poderia incluir a perda de um companheiro como o Sigmaringa Seixas, que é meu companheiro de dezenas e dezenas de anos. A morte do meu irmão Vavá, o Vavá era como se fosse um pai da família toda. E a morte do meu neto é uma coisa que efetivamente não. Eu às vezes penso que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido. Já vivi 73 anos, poderia morrer e deixar meu neto viver. Mas não são apenas esses momentos que deixam a gente triste. Sabe, eu sou um homem que tento ser alegre, tento trabalhar muito para a questão do ódio, sabe, eu trabalho muito para vencer a questão do ódio, a questão da mágoa profunda. Eu, quando vejo essa gente que me condenou na televisão, sabendo que eles são mentirosos, sabendo que eles forjaram uma história, aquela história do PowerPoint, do seu Delayol, aquilo, nem o bisneto dele vai acreditar naquilo. Esse messianismo ignorante, sabe? Então, eu tenho muitos momentos de tristeza aqui, mas o que me mantém vivo, e é isso que ele tem que saber, eu tenho compromisso com esse país, eu tenho compromisso com esse povo, e eu estou vendo a obsessão que está acontecendo agora, a obsessão de destruir a soberania nacional, a obsessão de destruir emprego, a obsessão de juntar 1 trilhão para quê?
às custas dos aposentados. Se eles lessem alguma coisa, se eles conversassem, eles saberiam que esse cidadão aqui, analfabeto, 4º ano primário, um curso de torneiro mecânico, juntou 370 bilhões de dólares de reserva, que a R$4 o dólar dá mais de 1,2 trilhão, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Então, se eles querem juntar 1 trilhão, tem uma fórmula secreta. Coloque o povo no orçamento da União. Segundo, gere emprego. Terceiro, gere crédito para as pessoas. O povo está devendo, tá. Tire todo o penduricalho da dívida do povo e ele paga apenas o principal no banco, você vai perceber que as pessoas voltam a poder comprar. Um país que não gera emprego, não gera salário, não gera consumo, não gera renda, quer pegar do aposentado e do velhinho 1 trilhão? O Guedes precisava criar vergonha. Onde que ele fez esse curso de economia dele? Se ele quiser me visitar aqui, eu discuto com ele como é que a gente resolve esse problema dos pobres sem causar prejuízo aos pobres. Por que não mostra os privilegiados que ele fala que vão acabar com o privilégio? Mostra, coloca a lista no jornal de 10 privilegiados. Coloca o nome, CPF. Não, é o coitado, sabe? Que vai ter que trabalhar até os 65 anos, que vai ter que contribuir 40 anos, sabe? Ele não percebe que muita gente morre sem chegar à essa idade. Então, eu lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país, e é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada. Para, junto com esse povo, levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo, eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Presidente, a gente vai depois retomar essa questão de previdência e tudo. Eu só queria, para encerrar o capítulo da prisão, saber como que é a rotina do senhor. O senhor passa muitos momentos sozinho, é isso? Passo o tempo inteiro sozinho. E como que é? Porque eu já tive a oportunidade de entrevistar muitas pessoas presas, mas que tinham outras pessoas junto, sozinho, né? E o senhor, como é que é essa coisa do tempo não passar? Um pouquinho como é que é isso? Deixa eu te falar uma coisa. Eu leio, eu vejo pendrive que o pessoal me manda, assisto filmes, muita série, muito discurso, muita aula. Eu, por exemplo, fiz na minha cela, que eu não trato de cela, eu trato de uma sala porque, sabe, é melhor. Uhum. Eu fiz um curso sobre Canudos. Tem um curso no canal Paz e Bem sobre Canudos, recontando a história, mostrando as mentiras que Euclides da Cunha contou sobre os sertões, sobre Canudos. Ou seja, a história não é aquela. Uhum. Então, eu fiz um curso de 8 aulas. Agora, eu sugeri ao Mauro Lopes, do canal Paz e Bem, que faça um curso, Retratos do Brasil, sobre todas as lutas sociais no Brasil. E agora, acho que toda segunda-feira tem uma aula. Eu espero juntar umas 4 ou 5, recebo um pendrive, vou assistindo e vou me aprimorando. Quando eu sair daqui, sairei doutor. Presidente, o senhor queria fazer 2 perguntas em uma. O senhor, na sua rotina, lava sua própria roupa, lava suas coisas, e a prisão mudou o senhor em alguma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. É engraçado porque eu sempre tive vontade de morar sozinho. Quando eu fiquei viúvo a primeira vez, em 1971, eu fiquei bravo com a minha mãe, porque meu sonho era alugar um kitnet e morar sozinha. Minha mãe morava com a minha irmã, minha mãe abandonou a minha irmã, foi na minha casa e exigiu que eu alugasse uma casa para morar comigo. Eu morei com a minha mãe durante 3 anos e meio. Então eu sempre quis morar sozinho. Sabe aquele sonho que eu nunca tive,
sabe, jogar a cueca para qualquer lado, a meia para qualquer lado, a camiseta para qualquer lado, ou seja, não ter que colher, não ter que prestar conta, não ter ninguém atrás de mim. Colhe, sabe, recolhe, põe na gaveta, põe no chuveiro. Sabe? Hoje eu faço isso. Sabe? Mas eu preencho meu tempo vendo muita coisa. Eu assisto reuniões. É o senhor que lava suas roupas, suas coisas? Não. Não. As pessoas trazem. Eu mando para o meu pessoal lavar. Tá. Mas eu curto a solidão tentando aprender, mentalizar a minha espiritualidade, sabe? Tentar gostar mais do ser humano, tentar ficar um pouco mais humano, sabe? Eu acho que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei, com menos raiva das pessoas, sabe? Eu vou sair um cidadão bom daqui e motivado para brigar. Estou doido para fazer uma caravana. Tem um grupo de pessoas militantes, que estão aí na porta, que dizem bom dia, boa tarde e boa noite para o senhor todos os dias. O senhor escuta esse grito de boa noite, boa tarde, bom dia? Como é que é para o senhor? Não, eu escuto todo santo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando tem atividade, que eles colocam um carro de som um pouquinho melhor, eu escuto o discurso das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, ou seja, música, canta, tudo. Sabe, eu, sinceramente, não sei como um dia eu vou poder agradecer essa gente. Tem gente que está aqui exatamente desde o dia que eu cheguei aqui. Vai para casa, às vezes, lava roupa e volta para cá. Então, eu serei eternamente grato. Não sei se isso já aconteceu alguma vez na história com alguém, sabe? Mas eu sinceramente, não sei como fazer para agradecer. Eu já disse para todo mundo aqui, certamente a polícia tem suas regras, o meu pessoal tem suas regras, mas quando eu sair daqui, eu quero sair daqui a pé e quero ir lá no meio deles. A primeira cachaça eu quero tomar com eles. Presidente, e brindar. Vamos falar um pouco de política nacional. O seu partido perdeu a eleição do ano passado e a extrema-direita chega ao poder com o voto de muitos eleitores que eram do PT. Como é que o senhor avalia essa guinada à direita de um eleitorado que era tão grato à sua administração? Vamos só relativizar tudo isso. Porque uma das coisas que eu esqueci de falar na pergunta da Mônica Florestan, importante é que uma das condições que fez com que eu também viesse para cá era porque não havia nenhum advogado naquele instante que não garantisse que eu disputaria as eleições sob júdice. Tá? Havia uma certeza, sabe, de muitos juristas de que não haveria como impedir a minha candidatura. Mesmo condenado, eu poderia concorrer sob júdice. E eu tinha certeza e estava com um orgulho muito grande de ganhar as eleições de dentro da cadeia. É importante lembrar que eu fiz 16 pontos aqui dentro. 16 pontos, sem poder falar. Aí, quando o ministro Barroso fez aquela loucura, sabe, que eu tive que assinar uma carta dizendo para o Haddad ser o candidato, ali eu senti que nós estaríamos correndo risco, porque a transferência de voto não é uma coisa simples, não é uma coisa automática. É uma coisa que leva tempo e eu também tinha certeza que o Haddad poderia representar muito bem a candidatura, como ele representou muito bem a candidatura. Sabe? Nós tivemos uma eleição atípica no Brasil, vamos ser francos. O papel do fake news na campanha, a quantidade de mentira, a robotização da campanha na internet foi uma coisa maluca. E depois a falta de sensibilidade, sabe, dos setores de esquerda não se unir, sabe? A coisa foi tão maluca que a Marina, que quase é presidenta da República em 2014, teve 1% dos votos. Sabe? A coisa é tão maluca, sabe, que
muita gente, e eu respeito o voto do povo não é bom só quem vota em mim, eu respeito o voto do povo, qualquer que seja o voto do povo e tal, mas a verdade é que o povo votou, sabe? Eu nunca tinha visto o povo, eu não pude nem votar, então conto um voto a menos para o Haddad, que foi o meu que eu não pude dar. Eu nunca tinha visto o povo com tanto ódio nas ruas. Eu fui muito a estádio de futebol. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu ia com palmeirense, com santista, com São Paulino, a gente brincava, brigava. Sabe? Mas agora era uma loucura, era uma questão de ódio. E eu tenho acompanhado por leitura, está no mundo inteiro assim. Está no mundo inteiro, ou seja, a política está efetivamente demonizada e vai se levar um tempo muito grande para a gente poder tratar a política com mais seriedade. Veja o caso do Brasil, só para ter uma ideia do caso do Brasil. O que você tem visto nesses 4 meses? Eu não esperava que o Bolsonaro fosse resolver o problema do Brasil em 4 meses. Só propõe, sabe, fazer análise de 100 dias quem nunca governou. Sabe, quem acha que em 100 dias pode apresentar alguma coisa, realmente ele não aprendeu a sentar a bunda na cadeira. E depois com a família que ele tem. Com a loucura que tem, quer dizer, o inimigo central dele, além do PT, o PT é o primeiro inimigo dele, é o vice. Sabe, quer dizer, é uma coisa loucura. Ele passa a agredir os deputados, depois tenta agradar os deputados, ele diz que está fazendo a nova política e a política que ele faz é a mesma, porque ele é o velho político, ou seja, então o país está subordinado à desgovernabilidade, à ingovernabilidade. Ou seja, o Brasil está desgovernado. Ele até agora não sabe o que fazer. E quem dita regras é o Guedes. Sabe? O homem de 1 milhão. A única coisa que o povo sabe de 1 trilhão. Sabe? Todo santo dia. Eu vejo o Jornal das 7, vejo o Jornal das 8, vejo o Jornal das 9, o Jornal das 11, o Jornal da meio-dia, o Jornal das 7, em todos os canais. Nunca vi tanto jornal na vida. É tudo a mesma coisa. Parece as sentenças que dão contra mim. É tudo a mesma coisa. E é tudo a reforma da Previdência. Fez a reforma da Previdência, acabou o teu problema. Mônica, acabou o problema do Brasil. Acabou o problema, todo mundo vai ficar maravilhosamente bem. E eu acho que todo mundo vai se lascar se for aprovada a Previdência tal como ele quer. Se a Previdência precisava de reforma, você senta com os atores, senta com os trabalhadores, senta com os empresários, senta com os aposentados, senta com os políticos e encontra uma solução para arrumar aonde tem que arrumar. Presidente, só para não perder um pouco aqui, ainda falando da derrota, quer dizer, mesmo analistas internacionais, tudo que está ocorrendo no mundo, há um diagnóstico de que a democracia acabou que não entregou, né, em todos os lugares para a população. A população tem motivos para se voltar contra. E eu queria saber que recado que o senhor pegou dessa derrota. Quer dizer, dá para a gente culpar a Globo, dá para a gente culpar esse, aquele, mas também tem a responsabilidade do próprio PT, do senhor, porque vocês ficaram muito tempo no poder, houve corrupção de fato, muitas coisas foram comprovadas. Que autocrítica que o senhor faz, a famosa autocrítica? Não, mas sério, se depois de todo esse tempo a gente pode ter do senhor alguma avaliação dos erros do PT e de como o PT agora, sem o senhor, pelo menos durante um tempo, vai para frente? Ou se continua hegemônico, Mônica, nesse campo de centro-esquerda? O PT, obviamente que nós reconhecemos que perdemos as eleições. Nós perdemos as eleições. Agora é importante lembrar a força do PT. Porque só eu, pessoalmente, tenho mais de 80 capas de revista contra mim. Quando eu fui preso, eu tinha 80 horas de Jornal Nacional contra mim. Mais 80 horas da Record, mais 80 horas do SBT, mais 80 horas da Bandeirantes, mais 80 horas de um monte de coisa. E eles não conseguiram me destruir. Isso significa que o PT tem uma força muito grande. O PT não foi destruído, o PT perdeu uma eleição. Mas o PT provou que é o único partido que existe nesse país enquanto partido político. Quando você falar de partido político no Brasil, você lembra do PT. O resto é sigla de interesses eleitorais em momentos certos. Quem acabou foi o PSDB. Esse acabou. Esse foi dizimado. Então, veja. Então, o PT perdeu as eleições.
Acho que o PT, sabe, deve ter cometido erros durante os nossos governos. Devemos ter cometido erro. A parte da corrupção, Você presidente. veja, o Ayrton Senna cometeu um erro só e morreu. A parte da corrupção, o que Ela o senhor pode tem? ter a vida agora. Se ela foi a vida, que se faça prova. Se faça prova. Teve corrupção, você investiga, a polícia investiga, faz acusação, prova, está condenado. Fomos nós do PT que criamos todos os melhores mecanismos para apurar a corrupção. Não foi nenhum adversário, fomos nós. Não foi o Moro, não foi ninguém, foi o PT, no governo Lula e no governo Dilma, na administração Márcio Tomás Bastos e Tasso Genro, mais o Zé Eduardo Cardoso, que criou todos os mecanismos para garantir fortalecimento da Polícia Federal, com investimento em mais gente, mais inteligência, fortalecimento e independência do Ministério Público, transparência que nós criamos, Mônica, que eles acabaram agora. A transparência, você poderia saber o papel que a presidenta usava, porque a gente queria transparência. E combater a corrupção é uma marca do PT. Olha, se alguém do PT cometeu um erro, e alguém tem que pagar. Por isso, a única coisa que nós queremos é que se apure, que se investigue. Na hora que for investigado e for julgado, sabe, foi Atropelando condenado. um pouco meu colega. Eu falo por Depois mim. ele vai ter 3 perguntas para Eu fazer. falo seguida. por mim. Por mim eu falo pra o não seguinte, perder eu desafio o Moro, desafio o Deleiol, desafio 209 milhões de brasileiros, inclusive você, que é minha jornalista, sabe, a provar a minha culpa. Presidente, eu fiz essa pergunta para o senhor, só depois vai fazer 3 perguntas. A questão de crime, a gente pode ter até a questões de condenações que são revistas na história depois. Eu não quero entrar no mérito da sua condenação, mas eu quero Mas é difícil, viu? entrar Porque no mérito. Por exemplo, se a gente pegar o caso do sítio, que o senhor, na verdade, houve uma reforma, essa reforma comprovadamente foi feita e o senhor usufruiu dessa reforma. Ainda que não haja crime aí, isso é uma questão que a justiça vai decidir, não é um erro, não houve erro. Não, o senhor não deixa eu lhe admite falar. nenhum erro, Deixa eu falar presidente. uma O senhor coisa. não acha que poderia ter Então, sido mais não, cuidadoso? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu poderia ter aceito nunca ir àquele sítio. Então, eu cometi um erro de ir no sítio. Tá? Eu disse, e está provado, tá? Eu disse e está provado, que eu fiquei sabendo daquele maldito sítio dia 15 de janeiro de 2011. Tá? E o sítio tinha dono. Dono, pré-dono e bidono. O Jacob Ittar era meu amigo de 40 anos. O Jacob Ittar comprou o sítio no nome do filho dele, com cheque, sabe, dado pela Caixa Econômica Federal. E a polícia sabe disso, a polícia investigou. Nós tivemos policiais e procuradores visitando casa de trabalhador rural, visitando casa de pedreiro, visitando casa do caseiro. Perguntaram até para as galinhas. Você conhece o Lula? Você sabe se o Lula é dono? Nem as galinhas falaram. Porque eu não era dono, porque se eu quisesse eu podia comprar. Eu podia comprar. Então se eu cometi o erro de ir num sítio, sabe, que alguém pediu, a Odebrecht reformou, ou não sei quem reformou, então vamos discutir a questão ética, não vamos discutir a questão de corrupção. Tá? Vamos discutir outra questão, é outra questão. Acontece, Mônica, que o impeachment, a cassação da Dilma e o golpe não fecharia com o Lula em liberdade. Não fecharia com o Lula em liberdade. Então, qual é o meu incômodo? Olha, se eu tivesse aqui preso e o salário mínimo tivesse dobrado, pô, seria... O Lula realmente era um desgraçado, prendeu e melhorou o povo. Mas não, acabaram agora com o aumento real do salário mínimo. Se eu tivesse aqui e o povo estivesse trabalhando com carteira assinada, não inventaram agora uma história de uma carteira verde e amarela. Você vai receber logo, logo, você vai receber verde e amarela. Verde e amarela é se você quiser, sabe, ter uma aposentadoria, sabe, você pagando pelo banco ou ter aposentadoria normal. Essa opção, ela é mentirosa. Nenhum empresário vai contratar um trabalhador que não esteja com carteira verde e amarela. Foi assim no Fundo de Garantia. Eu estava dentro da fábrica em 1977. O patrão chegava e dizia, você vai fazer opção para o Fundo de Garantia ou vai ficar na estabilidade? Vou ficar na estabilidade, então fora. Era assim. Então, essa gente pensa que o povo é imbecil para ficar mentindo o tempo inteiro para o povo. Você, quando fala autocrítica para mim, eu acho que nós devemos ter muito erro. Eu, por exemplo, tive um erro grave. Eu poderia ter feito a regulamentação dos meios de comunicação.
Nós fizemos um congresso em 2009, aprovamos um congresso, só participou a Bandeirante e uma outra rede TV, se não me falha a memória, sabe? Participou, nenhuma outra televisão participou muitas rádios, e nós preparamos em junho de 2010 uma regulamentação do meio de comunicação. Ao invés de dar entrada no Congresso, porque ia ter eleição, eu falei, não, vamos deixar para o novo governo. E deixei para o novo governo. A razão pela qual a Dilma ou o Paulo Berardo não entrou, eu não sei. Mas essa é uma autocrítica que eu faço. Uma autocrítica que eu faço. Agora, pergunto o seguinte, imagina se todo mundo nesse Brasil fizesse uma autocrítica. A elite brasileira deveria estar agora fazendo autocrítica. Puxa vida, como é que a gente ganhou tanto dinheiro no governo do Lula? Como é que o povo pobre vivia tão bem? Como é que o povo pobre estava viajando para o Piauí, para Sergipe, para Garanhuns de avião, e agora nem de ônibus pode viajar? Sabe? Vamos fazer uma autocrítica por causa do que aconteceu em 2018 na eleição. Vamos fazer uma autocrítica geral nesse país. O que não pode é esse país estar governando por esse bando de maluco que governa o país. O país não merece isso e, sobretudo, o povo não merece isso. Presidente, a Odebrecht admitiu ter pago 29 milhões de propina no Peru entre 2005 e 2014, em troca da obtenção de contratos. Ao todo, a Transparência Internacional destaca que houve uma espécie de fordismo de corrupção com 788 milhões de dólares distribuídos em 12 países e que o esquema da Odebrecht foi facilitado pelo apoio do BNDES para suas operações que contavam sempre com a sua abertura de portas para a empresa. Todo o esquema global contava com financiamento ilegal de campanhas nos diferentes países, sempre aliados do PT e do Brasil. O senhor tinha ciência dessas empresas? Quem é que está falando isso? A Transparência Internacional. Com base no quê? Eu não sei, eles levantaram esses dados. Levantaram, deve ter lido o jornal o Globo. Só pode ser, porque deixa eu lhe contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa para você que é um jornalista inteligente. O presidente da República, ele não tem como interferir na burocracia do BNDES para empréstimo. O BNDES foi criado para financiar o desenvolvimento brasileiro. E eu lembro que no tempo do Fernando Henrique Cardoso, quando eu fiz a campanha em 2006, o Alckmin tentou dizer o Lula financia o metrô de Caracas, sabe, enquanto não financia o meu aqui. E eu lembrei para ele que quem tinha feito o acordo para financiar o metrô de Caracas era o Fernando Henrique Cardoso, e fez bem. Porque quando o Brasil financia o desenvolvimento de um país através do BNDES, o Brasil está exportando serviço, está exportando engenharia, está exportando máquina, está vendendo coisa para lá. Você percebe? É um ganho extraordinário para um país que quer ter importância no mundo. Então, o BNDES tem uma burocracia em que o presidente da República não decide. Tem uma coisa chamada COFIEX e COFIG, que participa ministro das Relações Exteriores, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento. 500 ministros participam para tomar as decisões. Só quem não participa é o presidente da República. O presidente não sabe dessas coisas. E eu sou favorável que o BNDES empreste dinheiro para o desenvolvimento dos países africanos, dos países latino-americanos. Eu estou favorável. O senhor se sente injustiçado por esses empresários? Porque eles cresceram muito, se tornaram multinacionais e depois fazem delações premiadas contra o PT e contra o senhor. Deixa eu falar uma coisa. Contra mim, eu não fico com raiva, não, pelo seguinte, olha. Eu tenho desafiado os empresários a dizerem quem é que me deu 5 centavos. O Léo, que é o rapaz que está preso aqui, que fez a denúncia contra mim, ele passou 3 anos dizendo uma coisa, depois ele mudou o discurso, meu advogado perguntou por que ele tinha mudado, ele falou, meu advogado me orientou. E o que ele falou, Lula sabia. Agora o que está provado? A OAS gastou 6 milhões de reais para pagar a funcionário da OAS para uniformizar o discurso dos funcionários com a delação. Então como é que eu posso levar a sério isso? Eu não posso levar a sério. O que eu posso dizer para você é que haverá tempo suficiente para que a gente faça uma investigação. Eu penso, Florestan, quem sabe um jornalista bem informado como você, investigativo como você, poderia aos Estados Unidos saber
qual é a intromissão do Departamento de Justiça americano nesse processo do Brasil. Qual é o interesse dos americanos na Petrobras? Você sabe qual é. Agora nós temos que investigar. Nós temos que ir atrás. Eles nunca engoliram o fato de eu dizer que a Petrobras era nossa, que o petróleo era nosso, que o petróleo seria o passaporte do futuro, que 75% dos rodas da Petrobras ia para cuidar da educação e que a Petrobras teria 30% direto, ou seja, que quem quisesse entrar aqui teria que pagar o que nós quiséssemos. Aí o Wikileaks vaza aquele documento do Serra, ligando para a Chevron, dizendo, olha, venha para cá que nós vamos dar um jeito e tal. E deram um jeito. Aonde que esse país vai para frente se não tiver gente que se respeita, gente que gosta do país e gente que entende que um país que tem a riqueza minerais, sabe, que o Brasil tem, que tem a floresta, o potencial da água doce, o petróleo que nós temos, quase 17 mil quilômetros de fronteira seca, 8 mil quilômetros de fronteira marítima, petróleo a 200 milhas, ou seja, os americanos, foi só a gente anunciar o pré-sal, os americanos recuperaram a quarta frota que funcionou na Segunda Guerra Mundial. Qual foi a resposta que eu dei para os americanos? Criei o Conselho Sul-Americano de Defesa para juntar os nossos exércitos aqui contra a intromissão dos Estados Unidos. Então, a coisa que mais acontece no Brasil é denúncia. E eu sou favorável que todas as denúncias feitas sejam apuradas, sabe, seja investigada. Todo mundo sabe que quando eu era presidente, eu era contra policial federal investigar alguma coisa e denunciar antes de ter a prova, porque a coisa mais fácil do mundo é a imprensa investigar para você. Porque aqui no Brasil virou norma, ou seja, você é condenado pela manchete dos jornais. Quando o processo sair, se você saiu que você não cometeu nada, você já está condenado. Você não vai mais na rua, seu filho não vai mais na escola, porque a condenação é a priori. Então eu quero saber o seguinte, investiga, apura, faz o que quiser. Eu estou achando estranho essa tal dessa milícia do Bolsonaro. Cadê aquele cidadão dos 7 milhões? O cara que é esperto para fazer dinheiro, o cara que sabe fazer dinheiro. Como que é o nome dele? Queiroz. Cadê o Queiroz? Cadê a imprensa que não está atrás do Queiroz? Cadê a imprensa que não vai atrás quem pagou o Roberto Artem por Queiroz? Será que foi o Natanarum que veio aqui pagar a conta? Sabe? Então, meu caro, é o seguinte. O Brasil tem 2 pesos e 2 medidas. Será que foi quem que o senhor falou? Desculpa. Hein? Será que foi quem que veio pagar a conta? Não, a vinda do Natanarum aqui deve ter sido para pagar a conta, porque ninguém sabe. O cara, veja, eu, ex-presidente da República, sem nenhuma prova, fui na minha casa, sabe? Recebi vários policiais na minha casa para fazer apreensão. O seu Queiroz não atendeu nenhum pedido do Ministério Público e a Polícia Federal não foi buscar ele ainda. Um cidadão, os policiais do Exército dão 80 tiros num carro, matam um negro e vai perguntar para o ministro da Justiça, ele fala, isso pode acontecer. Olha, que país que nós estamos? O que o povo espera desse país? Então é por isso que eu não tenho o direito de baixar a cabeça. Não tenho o direito de ficar, sabe, esmorecido, fraquejar. Eu estou mais tinhoso que nunca, sabe, respeito todo mundo, tenho apreço por todo mundo, mas se tem um cidadão nesse país que vai continuar lutando e vai lutar, sou eu, para restabelecer a verdade nesse país. Presidente, como é que o senhor recebeu a notícia sobre a morte do Alan Garcia no Peru? Você sabe que eu nunca consegui entender a morte do Getúlio Vargas. O último filme que eu assisti do Getúlio Vargas foi esse filme que foi feito com o Tony Ramos, que é um bom filme. Eu lembro que em 2005, numa plenária com o empresário no Palácio do Alvorada, eu falei, olha, eu quero que vocês saibam como é que eu sou. Eu não vou me matar porque não tenho vocação de Getúlio. Eu não vou correr porque não tenho vocação de pedir asilo político.
se alguém quiser me pegar, vai pegar nesse país. E vai me pegar na rua, porque eu vou enfrentar na rua. E comecei a ir para a rua. Isso foi em junho de 2005. Quem quiser me pegar, vai para a rua. É por isso que eu ganhei em 2006 e, orgulhosamente, terminei meu mandato com 87% de boi ótimo, 10% de regular e 3% de ruim péssimo, que deve ter sido, sabe, lá no condomínio do Bolsonaro e na sede do PSDB. Então, eu efetivamente estou convencido que nós temos que lutar hoje muito mais do que já lutamos. O Alan Garcia, ele teve uma reação psicológica que muita gente tem. O nosso reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, não é todo mundo que aguenta. Você quer saber de uma coisa? A Marisa morreu por conta disso. Quem está falando é um homem de 73 anos de idade, perto de fazer 74. A dona Marisa morreu por conta do que fizeram com ela e com o filho dela. Tá? A dona Marisa perdeu motivação de vida, a dona Marisa não saía mais de casa, a dona Marisa não queria mais conversar nada. Ou seja, ela morreu, a AVC dela foi por isso. Agora, não pense que por causa disso eu vou ficar com o meu coração cheio de ódio. Não, aqui tem muito lugar para amor. O ódio eu vou colocando num cantinho bem escondido. E o Alan Garcia não deve ter suportado. Eu não sei, eu não leio imprensa peruana, não sei qual era a carga que se fazia contra ele. Sabe? Mas o Alan Garcia era um homem que tinha saído muito mal do governo. O Peru tem uma coisa engraçada. O Peru é um país que cresce a 5% ao ano, na mão do Toledo cresceu, na mão do Alan Garcia, e eles terminam o mandato com 10% de aprovação, com 5% de aprovação. Por quê? Porque como eles exportam tudo para os Estados Unidos ali perto, eles crescem, mas não tem distribuição de renda. Então o país cresce a 5%, a miséria cresce a 10%. Uhum. Sabe? Então a miséria vai sempre na frente do crescimento. Então, eles não conseguiram ter candidato, nem o Toledo e nem o Alan Garcia conseguiram ter candidato nas eleições. Então, eu, sinceramente, não sei como é que se matou. Deixa eu falar uma coisa para você, tem que ter muita decisão. Eu sei o que eu passei. Você não tem noção do que é você passar 6 meses esperando todo santo dia que a polícia fosse na tua casa. Todo santo dia. Todos, não é um dia, não, são 6 meses. E, de repente, você vê a polícia chegar na tua casa, com uma disfarçatez, todo mundo com máquina fotográfica pendurado no peito, para tirar fotografia. Deveriam ter mostrado a quantidade de dólar que acharam na minha casa. Deveria ter mostrado a quantidade de joias que acharam da dona Marisa. Deveria ter tirado foto e colocado para Globo. Enfiaram o rabo no meio das pernas porque não encontraram nada. E a imprensa não fala, não encontraram nada na casa do Lula. Sabe? Então, é duro. Não queira que isso aconteça com você. Não queira. Eu conheço casos de pessoas que estavam em cadeira de roda, pedia para ir no banheiro e dizia: se você não falar o nome do Lula, você não vai no banheiro. Sabe? Então, como a história não é contada no dia que ela acontece, essas coisas vão acontecendo. Uhum. Então, eu tenho, Florestan, muita motivação para estar vivo. Estar vivo e não fazer nenhuma loucura é a forma que eu encontrei de ajudar esse país a se reencontrar com a democracia, a se reencontrar com o amor, a se reencontrar com a paz. Esse povo tem o direito de ser feliz, esse povo tem o direito de viver bem. Sabe? Então, é para isso que eu existo, meu caro. E para isso eu vou brigar até os últimos dias da minha vida. Presidente. Me diga o seguinte, Lula, você está livre, você vai morar na Bahamas, vamos alugar uma casa para você lá, você vai ter água de coco todo dia de manhã, o compromisso é você não fazer política. Eu vou dizer o seguinte, eu vou ficar aqui, sabe, sem água de coco, sem Bahamas, eu vou ficar aqui na esperança de que eu vou andar por esse país levantando a cabeça do meu povo para a gente voltar a conquistar direitos. O povo tem que tomar café de manhã, almoçar e jantar todo dia. E se puder comer uma bolachinha às 3 horas da tarde com café com leite. E se puder fazer um lanchinho 10 horas da noite antes de dormir.
Eu quero que o povo vá ao teatro, ao cinema. A coisa mais fantástica é um pobre pegar um avião, não sabe nem como entra no banheiro, mas pega um avião e vai para a sua terra. É isso que eu quero. E é por isso que eu vou brigar. E é por isso que eu sei que tem muita gente que não gosta de mim. E é por isso que eu vivo. É por isso que eu estou de cabeça erguida. Sabe, não pense que eu estou aqui orgulhosamente, não. Eu estou aqui com orgulho, sabe, de defender o povo. Mas gostaria de estar fora com meus netos e meus filhos. Presidente, o senhor falou que o Bolsonaro ganhou, o PSDB acabou. Então eu queria saber se o senhor vê agora como seu principal adversário, ou das forças que o senhor representa, ou das forças que estão na rua e que são do mesmo, compartilham com as ideias do senhor. Quem que são agora os principais adversários? Bolsonaro vai durar? Moro tem expectativa de poder ou não? Militares que chegaram, obviamente, passaram a protagonizar, né? Sempre estiveram no Estado, mas passaram a ter protagonismo. O senhor acha que isso é algo que veio para... Então, a vida inteira... Estou perguntando de verdade, para o analista Lula e não... A vida inteira vocês glosaram de mim porque eu falava menos laranja, que eu falava... Mas o Bolsonaro falar conge... O Moro falou conge. O Moro falar conge é uma vergonha. Sinceramente, é uma vergonha, porque, sabe... É o mínimo que deveria saber, porque está escrito no Código Penal, vários artigos que falam de cônjuge. Deixa eu falar, o Moro não sobrevive na política. E o Bolsonaro, sabe, ou ele constrói um partido político sólido, ou do jeito que está, também não perdura muito, porque ali você tem uma quantidade difusa de interesses. É só pegar a quantidade de sigla para uma pessoa que diz que não gosta de política. Eu não sei como é que você é deputado 27 anos e diz que não gosta de política. Eu não sei como é que você faz um filho vereador, outro deputado federal, outro senador, e você não gosta de política. Sabe? Então, ele vai ter que ter muita capacidade de articulação, muita vontade, vai ter que gostar muito de política para poder dar certo. Porque a chance dele dar certo é o Brasil dar certo. O povo tem paciência, mas não tem toda a paciência do mundo. Pode dar, não pode? Sabe? Não sei. Do jeito que está fazendo, não pode dar, querida. Não há condições de dar. Veja, você diminui a renda per capita da sociedade. Você diminui o salário mínimo. Você diminui a possibilidade de oferta de emprego. E você acha que tudo vai ser resolvido com 1 trilhão para a Previdência? Para o sistema financeiro? Vai dar certo aonde? Sabe o que dá certo? Dá certo se fizer como nós fizemos, legalizamos e formalizamos 6 milhões de microempreendedores individuais. Sabe por que a Previdência era superavitária no meu governo? Porque teve 20 milhões de pessoas trabalhando com carteira profissional assinada. Porque teve 6 milhões de microempreendedores individuais formalizados. Porque o Brasil quadruplicou as exportações. Sabe? Então, se o país não crescer... Você está lembrada que eu criei uma coisa chamada Primeiro Emprego? Foi uma farsa aquilo, coitado, uma loucura que eu achava que fazendo uma lei, criando o primeiro emprego e pedindo para os empresários que eu ia pagar R$200, que ia gerar emprego. Nem o empresário gera emprego porque eu estou dando R$200 para ele. O que vai gerar o emprego é quando eu fiz os puxadinhos da Caixa Econômica Federal, que eu fiz financiamento para construir um puxadinho. Aconteceram no mesmo ano 10 fábricas novas de cimento no Brasil. Então, quando você faz a economia, o povo come um pãozinho a mais, toma um cafezinho a mais, toma uma cervejinha a mais, ganha R$1 a mais, compra um chinelo a mais, aí você começa a gerar emprego no país. Presidente. Você começa a gerar emprego no país. Agora você, do jeito que eles estão fazendo, inclusive brigando com os nossos maiores parceiros comerciais, sabe, desprezando a América do Sul, desprezando... O nosso comércio com a Argentina é maior do que com todos os países da Europa. Como é que você vai desprezar o nosso comércio com a Argentina, o Mercosul? Esse cara não entende de nada. Mas também o ministro que ele tem das Relações Exteriores, sabe? Aquilo foi encomendado. Saudade do Silveirinha no tempo do Geisel, que teve a coragem de reconhecer Angola. Sabe, esse cidadão que está aí, sinceramente,
César Amorim deve essa para nós. Como é que deixou um cara desse na carreira do Itamaraty? Presidente, só para retomar, e os militares, presidente? Que eu perguntei de Moro, Bolsonaro... Sabe uma coisa que eu tenho vontade? Quando eu sair daqui, eu quero conversar com os militares. Eu tenho vontade de perguntar para o chefe da Marinha, para o chefe da Aeronáutica, para o chefe do Exército, qual o presidente da República que fez mais coisa para eles do que eu fiz. Eu quero perguntar para eles qual é a razão do ódio que eles têm do PT. Quando eu cheguei na presidência em 2003, Mônica, soldado brasileiro saía 11 horas porque não tinha dinheiro para almoçar. Não ganhava salário mínimo recruta. Eu, além de pagar o salário mínimo, além de dar almoço para eles, ainda criei o soldado cidadão para dar curso de formação. Pergunta para o general Enzo o que era o batalhão de engenharia do Exército Brasileiro. As máquinas estavam todas quebradas. Não tinha nem caminhão. Pergunta para eles o que eu fiz. Deixei eles mais poderosos que uma empreiteira dessa. Pergunta para a aeronáutica o que era a aeronáutica quando eu cheguei na presidência. O avião do presidente era chamado de sucatão. Uhum. Você ia viajar para a Europa, quando você parava em Cabo Verde, ali nas Ilhas Canárias, ali, na Ilha do Sal, tinha 18 mecânicos dentro do avião para catar parafuso que caía no aeroporto. Mas só o que eu queria saber, o senhor acha que eles voltam para a caserna? Mas eu vou chegar. Eu vou chegar lá, mas é que eu tenho que falar alguma coisa. Porque... Não, claro. Então deixa eu lhe falar. Então eu quero perguntar para a aeronáutica, tinha um avião que eu emprestava para levar a autoridade em casa, quando levantava voo em Brasília, pegava fogo no avião. Tinha que descer rapidamente, porque senão explodia. O César Amorim perdeu uma pasta, queimou dentro do avião. Era isso que ele tinha. Quando eu comprei o avião novo, é porque eu me respeito. Eu, se pudesse, ia de jegue para a Europa. Como eu não podia ir, eu tive a coragem de comprar um avião. Hoje eu me arrependo de não ter comprado um Airbus 140. Fui comprar logo um menor. Eu comprado um grandão. Sabe? Pois bem, peguei acho que 15 ou 20 aviões da Rio Sul, que não pagou o BNDES, foi dado para a aeronáutica. Deixar a aeronáutica com cara de força aérea. É só perguntar. Pergunta para a Marinha. Eu fui visitar o Barão de Tefé, lá na base brasileira, na Antártica. Eu cheguei lá, um país grande não pode ter um navio de pesquisa daquele. Se o cara entrasse com a barriga, a bunda ficava para fora do lugar que tinha que fazer pesquisa. Sabe? Nós autorizamos o almirante comprar um navio decente. Caparaó, por exemplo, o governo não dava dinheiro para enriquecer urânio. Pergunta para ele quem foi que garantiu 30 milhões por mês para Caparaó funcionar. Então é o seguinte, eu não sou contra militar fazer política, não. Militar quer fazer política, sai do exército, vai para a reserva, sabe? Aliás, é importante lembrar que a política no Brasil começou com o Marechal Deodoro da Fonseca. Eles fazem política no Brasil, eles só não tiveram participação no poder decisivo no governo Fernando Henrique Cardoso e no meu governo. No entanto, eles tiveram. E no da Dilma também. Então, parecia que eles voltaram para a caserna, agora parece que veja, saem. E o Mourão? Eu acho que se você tiver um militar competente, e ele for tecnicamente competente e especialista numa coisa, não tem problema que ele vá para o governo. O senhor acha que Agora, o que não pode é do jeito que está. Não dá. Não dá. Eu não sei a qualificação das pessoas, sabe, que estão lá. Eu não conheço. Agora mesmo eu vi no noticiário de ontem que o ministro do Meio Ambiente desmanchou não sei o que lá no Chico Mendes e colocou não sei quantos cabos, soldados, militares, não sei para quanto. Olha, para cuidar de meio ambiente, você coloca gente especialista. Você já tem os especialistas da Polícia Federal, você tem os especialistas do Ministério Público. Coloca técnico, coloca, sabe, que militarizar o governo. Então, eu não sou contra eles participar, não. Tá. Agora, militar tem que saber que eles têm um papel a cumprir pela Constituição. O militar tem que cuidar dos interesses desse país e da defesa da nossa sociedade contra possíveis inimigos externos. Nós temos quase, entre fronteira seca e fronteira marítima, quase 22 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa para os militares cuidar. Muitas coisas. A burocracia, queria que o senhor falasse vamos do deixar para a Mourão. O burocrata. senhor tem acompanhado os movimentos do general Mourão? Eu tenho. Eu não posso falar porque eu também não conheço o Mourão. Eu não posso falar. Eu sou agradecido, por exemplo, de um gesto dele na morte do meu neto.
Sabe? Ele foi um cara que disse, diferentemente do filho do Bolsonaro, que postou uma série de asneira no Twitter, ele foi um cara que deu uma declaração de que era uma questão humanitária eu ir visitar meu neto. Eu estou vendo a briga, eu vou acompanhando a briga. Ninguém nunca mais, Mônica, ninguém nunca mais, presta atenção, ninguém nunca mais vai ter nesse país uma dupla harmônica como Lula e Zé Alencar. Sabe? Um sindicalista e um empresário. Sabe? Que fez esse país ter orgulho, que fez esse país crescer. Sabe? Eu duvido, Mônica, que tenha um empresário nesse país ter sido tratado com mais respeito por qualquer governo do que por mim. Duvido. A diferença é que eu tratava ele bem, mas também tratava o sem terra, tratava o sem casa, tratava os moradores de rua, tratava, sabe? Tratava a sociedade brasileira. Então, eu posso te dizer, Mônica, esse povo é a minha motivação. Eu quero que você saia daqui e você retrata o seguinte: você não conversou com o cidadão alquebrado. Você conversou com o cidadão que tem todos os defeitos que um ser humano pode ter, mas tem uma coisa que eu não abro mão. Isso eu aprendi com a dona Lindu, que nasceu analfabeta e morreu analfabeta. Dignidade e caráter não tem shopping, não tem supermercado, e você não aprende na universidade. Isso é de berço. Isso eu tenho demais, e não abro mão disso. Esse é o meu patrimônio. Presidente, eu queria falar um pouco da questão internacional. Recentemente, a Ucrânia elegeu um humorista como presidente da República. A direita tem avançado fortemente em vários cantos do planeta. E vai ter eleição agora nesse fim de ano na Espanha. Eu queria saber... nesse fim de semana, desculpa, vai ter uma eleição nesse fim de semana na Espanha. Eu queria saber como é que o senhor vê essa eleição, já que houve um crescimento da direita, apesar dos progressistas do PSOE estar na frente nas pesquisas. Eu acredito que na Espanha o PSOE e o Podemos vão ganhar as eleições, tá? E outro setor de esquerda. O avanço da direita no mundo é a desmoralização da política no mundo. Eu não posso achar ruim que tenha ganho um humorista na Itália. O Pepe Grillo, eu fiz passeata com o Pepe Grillo, em solidariedade a mim, em 2000, numa cidadezinha da Itália. Eu não posso achar ruim que ganhe um humorista na Ucrânia, porque o que eles falavam quando o metalúrgico ganhou as eleições? Eles menosprezavam um analfabeto, um peão que não sabe falar, que não sei das quantas. Eu lembro do Maluf dizer: a dona Marida não vai conseguir limpar aquele vidro todo do palácio. Era assim que eles falavam comigo. Então eu não vou desprezar pelo fato do cara ser humorista. O cara pode ser humorista de profissão e se transformar num puta de um político. Ele pode. Sabe? Todo mundo pode se transformar num baita de um político. Para fazer política, você tem que ter paciência, você tem que conversar e aprender a conviver democraticamente na diversidade. Você não conversa só com quem você gosta, você conversa com seus adversários também. Você não conversa com a tua turma, você conversa com todas as turmas, se você quiser governar. Tá? É assim que se faz no mundo inteiro. O senhor acha que na Espanha, governos... Eu acho que na Espanha nós vamos ter um governo mais progressista, eu acho. Agora, com relação à Venezuela... Porque sabe o que acontece? O discurso da direita, gente, é tão xenófobo que não pode dar certo. Veja o Macron, na França. O Macron era do governo, negou o governo, né? Negou o governo socialista, fingiu que não era político, foi eleito presidente da República. O que ele está fazendo agora? Porque não tem saída. Não tem saída. O Bolsonaro ele tem que governar com aqueles políticos que estão lá. Vamos ser francos, vocês que gostam de política, não dá saudade o Brasil não ter uma figura como Ulisses Guimarães? Cadê o
o grande Ulisses Guimarães. Não tem mais. Acabou. Foi nivelado por baixo. Qual é o grande orador que você tem no Senado, o grande tribuno? Qual é o grande tribuno que você tem na Câmara? Sabe, acabou, porque a política foi avacalhada. Eu vejo, viu, Mônica? Eu vejo muita televisão. Então, às vezes, eu vejo qualquer programa de televisão, sem mais e sem menos, o cara vai lá e esculhamba a política. Olha, mas se ele esculhamba, nominando quem é, tudo bem. Quer avacalhar com o político Lula, vai lá e fala, o Lula é isso, esculhamba o Lula. Aí o Lula tem o direito de abrir um processo contra ele. Mas o cara generaliza, sabe, a política como se fosse um só, o povo vai desacreditando, o povo vai desacreditando. Como é que você acha que o povo reage assistindo o Jornal Nacional e meia hora, todo santo dia, falando de corrupção? Como é que é o ânimo de um cara que levanta de manhã e vai trabalhar para ganhar um salário mínimo? O cara acha que todo mundo é ladrão. Quando a Globo é acusada que não paga 600 milhões de reais à Receita Federal, eles dão um comunicado para Elírio Bono. A Globo já apertou a conta. Acabou, ninguém falava nada. A Folha não publica matéria sobre a Globo, sabe? Ninguém publica. Mas se é o coitado do Lula... Presidente. Imagina se os milicianos do Bolsonaro fossem amigos da minha família. Presidente, deixa eu garantir aqui mais duas perguntinhas da área internacional. Com relação à Venezuela, né, o senhor